E aí, eu queria falar sobre masculinidade, sobre o que é ser homem. Por que eu tô rindo? Porque eu vi um curso no final de semana sobre o que é ser homem hoje. E eu acho que essa ideia de ser um homem hoje que é diferente do homem de ontem, ela é muito louca. O grande problema é que o homem já perdeu a identidade que ele é há muito tempo. Eu acho que lá no Éden, primeira coisa que a gente precisa acabar é com essa história de guerra de sexo, sabe? Vamos pensar um pouquinho, eu queria usar a Bíblia ali. E até como um livro de comportamento hoje, tá? Não como religião. Então, tira essa ideia para você não ficar criando paradigma onde não tem. A Bíblia ela fala que Deus fez o humano, a sua imagem e semelhança. Humano macho e humano fêmea. Todos somos humanos. Depois, num outro momento, a Bíblia fala que Deus olhou para o homem e o homem estava sozinho e que isso não era bom. Então, homem e mulher, criados para se comunicar. Porque quando ele cria a mulher, ele fala, essa é carne da sua carne, é osso dos seus ossos, e ela vai ser aquela que vai corresponder com você. Então, homem e mulher foram feitos para uma correspondência, tá? Para que fosse criado algo muito maior. De dois humanos, iguais ontologicamente, mas diferentes geneticamente, que unidos podem criar algo muito maior, que é a humanidade. Para o homem, Deus deu um propósito, cultivar e guardar. E eu quero falar hoje sobre masculinidade, então eu vou pegar esse caso aí de cultivar e guardar. Só que quando a gente já chega ali um pouquinho mais para frente, entra a serpente na história. Entra aquilo que trouxe deformação para as nossas características. A mulher é colocada numa situação de vulnerabilidade. E cadê o homem que tinha que dar segurança? Cultivar e guardar, carregar a cultura e dar segurança. Por falta de segurança, por a mulher estar numa situação de vulnerabilidade, houve uma desestrutura nessa organização. É por isso que maldita é a terra. Essa é a frase lá depois do pecado, por causa do homem, do ser humano macho, do masculino. Porque ele primeiro fragmentou quem ele era. Quando Deus chama Abraão e fala, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. O que ele estava falando? Sai daí, sai de baixo, da bata aí do seu pai, da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te fazer uma grande nação. Pegar o útero de Sara e transformar aquele útero seco, estéril, em fértil era fácil para Deus. O difícil era transformar um cabra já criado, mas menino, em homem, em pai. Ele preparou nesse processo todo Abraão para ser homem, para ser pai. Porque bons pais não são aqueles que criam bons filhos, mas são aqueles que treinam bons pais. E todo o processo, se a gente for olhar a história dos heróis da fé, todo o processo de Deus na vida deles foi de pegar essa fragmentação e transformar meninos em homens. Só que, em todo momento, parece que a humanidade ela vai criando essa fragmentação. Em primeiro lugar, que quando a gente pensa nesse cara que é opressor e tal, e violento, e quer impor poder, já é porque ele tem problemas de masculinidade. Então o que a gente precisa primeiro é que existe uma diferença muito grande entre machismo e masculinidade. Machismo não é coisa de homem, é coisa de moleque, de criança. Tá? Eu vi o vídeo, né, o curso da Casa do Saber, os homens, como é ser homem hoje, na verdade o estereótipo que o cara cria ali é de um homem Barbie. E não é isso também que é ser homem hoje, porque ser homem é ser homem e ser homem é algo que não vai variar conforme os tempos. A gente cria padrões hoje e estereótipos a partir de opostos, oposições. Sabe, porque aqueles que se correspondiam no pecado, agora eles vão se opor. É isso. E criar essa oposição a cada dia como forma de equilíbrio é incoerente. A Bíblia ela fala também que a mulher sábia edifica a sua casa. Porque esse é um papel muito importante da mulher. Preparar a próxima geração. O problema é que os homens hoje eles querem ser eternos meninos. Eu vi, agora que eu falo que a adolescência pode chegar até os 35 anos. Só que a partir dos 12 anos,
O menino, por exemplo, 12, 13 anos, ele já começa a adquirir fisiologicamente características de homem, deixar de ser menino para ser homem. E aí esse processo onde ele tem que ser treinado para isso, capacitado para isso. Um processo de amadurecimento. O Erik Erikson, ele fala que até os 18 anos, se a criança não estiver com a sua base de identidade formada, vai criar uma confusão de papéis. E aí é o que a gente vê hoje, a pessoa não consegue ser apenas humano, né? Eu falava isso numa igreja esses dias que eu fui palestrar, né? A gente não consegue ser cristão, tem que ser cristão feminista, cristão esquerdista, cristão conservador, cristão liberal, cristão protestante, cristão calvinista, porque só ser cristão não basta, ou só ser humano não basta, ou só ser servo do Senhor não basta, eu preciso ser mais alguma coisa. Ah, eu tenho que ser pai e amigo do meu filho? Não, querido, desculpa, mas ser pai já é ser amigo, é ser formador, é ser treinador, é ser guardião, é tudo isso. Então tá faltando às vezes ser pai. Sabe, então não tem uma fórmula de ser homem hoje, tem uma fórmula de ser homem. Homem é aquele que entende quem ele é, entende qual é o propósito dele. E ele consegue carregar uma cultura e ser o guardião. Não só da família, mas trazer segurança. O grande problema é que os homens pararam de trazer segurança. Trazendo guerras, competições, confrontos, querendo ser fortes, poderosos. O negócio deu ruim lá atrás com o Nimrod. A Bíblia tá lá e fala isso. Saca? Então, a gente precisa mudar os nossos conceitos, até de entendimento. Porque quando o apóstolo Paulo, ele traz essa fala que a mulher ela tem que ser submissa ao marido, é na ideia de correspondência realmente dos dois entenderem qual é o propósito, porque eles estão unidos ali, porque não é só sexo, não é só desejo, não é só tesão, sabe? Qual é o propósito? Eles entendem qual é o propósito e eles decidem andar nessa mesma missão, nesse mesmo propósito. Na sequência ele fala que esse homem, que a mulher decide andar no propósito dele, ele tem que amar a esposa a ponto de tomar uma bala por ela, né? Amar a mulher como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O que é isso? A cruz, ela mostra o que? Uma entrega. Eu abro mão de mim para o outro. Eu agora não sou mais um indivíduo, mas eu sou uma unidade. Sabe que esse é o problema das igrejas desestruturadas hoje, né? Porque as famílias elas estão assim, porque a família é a nossa primeira igreja, é a nossa primeira comunidade de fé. Um espaço que é comum a todos, numa mesma fé, numa mesma crença. E quando eu falo crença, eu não estou falando só uma crença religiosa, mas uma crença de propósito. Ser homem é ser aquele que carrega a cultura e traz segurança. Se você dedicar sua vida a essas duas coisas. Mas primeiro você precisa entender quem você é. E qual cultura você quer carregar. E entender essas duas coisas. Você vai ser segundo o coração de Deus. E é só por quê que eu estou falando isso? Porque a gente só sabe quem a gente é. Realmente, a nossa identidade. Quando a gente consegue compreender a graça, enxergar a Deus, enxergar a Cristo. Entender qual é a nossa identidade nele. E transformando a nossa mente na mente dele. Porque aí sim, a gente consegue voltar aonde a gente caiu, lá atrás, no jardim. Ser homem é voltar para o jardim. Ser homem é ser jardineiro.